e havia eu. A ideia, claro, é de que, tendo nascido nesse lar e mais filho único, tive uma irmã, mas faleceu ainda pequena. Deveria ser um garoto problema, mas não. Minha infância foi normal, feliz até, nesta cidade de Porto Alegre. Uma cidade simples, modesta, sem castelos, sem príncipes ou princesas. Um barão aqui, outro ali, no máximo. Isso no século passado, em que os nobres eram relativamente comuns. Porto Alegre, a terra do nunca foi e nunca será? Ora, claro que não. Temos as nossas lendas, como a do fantasma enforcado diante da Igreja das Dores. Mas o que é o fantasma de um escravo depois da Lei Áurea? Perguntava, não sem razão, meu pai. Porto Alegre. Nada de misterioso, nada de fantástico. É verdade que alguns crepúsculos de Porto Alegre têm algo de mágico. Ao menos segundo as agências de turismo. Mas também é só. Crepúsculos mágicos. Temos hoje conosco um dos nomes mais expressivos da literatura brasileira contemporânea, gaúcho Moacir Scliar, nascido em Porto Alegre em 1937. Uma obra vasta, variada, abrangendo o conto e o romance e a novela, se é que se pode fazer a distinção entre a novela e o romance. Mas ele está aqui conosco e hoje nós vamos procurar saber dele como foi que começou essa extraordinária carreira literária. Moacir, boa noite. Boa noite. Como é que foi esse início? Esse início, agora não adianta negar, já foi revelado que eu nasci em 37, começou realmente há muito tempo. Eu até costumo dizer que se eu ainda não aprendi a escrever, não foi por falta de prática, porque realmente assim, desde criança, eu comecei a rabiscar. Fui alfabetizado muito cedo, minha mãe era professora primária e, aliás, lecionava no colégio onde eu fiz o primário também, né? Era um grande professor e uma grande mãe, né? E super protetora, né? Como só em ser as mães judias. Então, desde criança, ela me ensinou a escrever. Eu estava, então, rabiscando, né, as historinhas, isso já com 6, 7 anos de idade. E a minha primeira obra foi até uma autobiografia, escrita em papel de pão, né? Nós não éramos uma família muito abastada, de modo que até papel na minha casa era um certo luxo. Uma autobiografia naturalmente curta, porque eu tinha 7 anos de idade, né? Com a vantagem de ser naturalmente sintética. E essas coisas assim, né, o fato de escrever, teve muito apoio da minha família. Era uma família com uma tradição cultural. Eu tenho primos, um primo que é pintor, uma prima que era compositora, vários primos profissionais liberais. Mas além disso tinha uma outra coisa importante que era o bairro que a gente morava. Meu pai é um imigrante, né? Veio da Europa no começo desse século, junto com os irmãos dele e como muitos outros imigrantes que vieram, foi morar no Bonfim. E uma coisa que tinha um Bonfim naquela época era uma intensa vida comunitária. As pessoas eram pessoas com poucos recursos, pessoas pobres que moravam em casinhas humildes, mas que tinham uma coisa que as pessoas pobres costumam ter. É uma convivência muito estreita, uma vontade de se ajudar, de conviver, de trocar experiências. Então, todas as noites o pessoal costumava sentar em cadeiras na calçada e contar histórias do velho mundo, de como eles tinham vindo. Uma coisa que era possível naquele tempo, que hoje certamente
não seria mais, porque ninguém mais senta em cadeira da calçada de noite, porque arrisca ser levado com a cadeira junto, né? Mas o fato de que eu ficava ali ouvindo a conversa dos adultos, memorizando aquilo, fascinado com aquelas narrativas, e depois comecei a mostrar para esses mesmos adultos as histórias que eu escrevia e receber a aprovação deles, eu acho que foi fundamental, foi decisivo, né? Eu me tornei escritor pelo prazer de contar histórias, pelo prazer de manipular a palavra, né? Como o meu avô, que era marceneiro, mexia com as suas ferramentas, o que eu, aliás, também fazia, né? Assim, eu desde cedo aprendi a mexer com palavras. Dizem que todo escritor é, antes de mais nada, um leitor. E como é que eram as suas leituras da infância? Eu era... Infância e adolescência, né? Eu era um leitor, como se costuma dizer, voraz, mas voraz mesmo porque eu realmente devorava livros e devorava sanduíches, né? Minha mãe, alimentadora naturalmente, né? Aproveitava quando eu estava lendo para me empurrar todo tipo de refeições, né? Porque eu era magrinho e, né, isso preocupava muito meus pais, né? Aliás, todos nós éramos magrinhos, meu irmão também, né? E o meu irmão, inclusive, ele não comia em casa, mas ele atravessava a rua e lá tinha uns operários que estavam construindo um edifício ali na frente e ele comia a comida dos operários, né? Então, quando a minha mãe descobriu isso, ela convenceu um operário, né, a dar para o meu irmão a comida que ela fazia, né? E, em compensação, o operário também ganhava o almoço gratuito. Então, eu devorava livros, né, que realmente, assim, os meus pais me compravam, porque, embora, como eu disse, nós fôssemos uma família de recursos muito escassos, nunca faltou dinheiro para livro. Isso é uma coisa assim que eu me lembro até hoje com admiração. Podíamos ter carências em outras áreas, mas realmente assim, livro nunca faltou. E o primeiro presente também que eu ganhei, antes mesmo de ganhar uma bicicleta, como outras crianças, foi uma máquina de escrever. E eu comecei, como toda criança, pelos livros de Monteiro Lobato, cuja coleção até hoje eu leio com encantamento, porque eu acho que realmente assim, poucos escritores souberam captar o espírito da criança brasileira como Lobato. Também lia os livros infantis do Érico Veríssimo e os livros infantis da Editora Globo, que eu lembro até hoje com muita saudade. Inclusive, quando eu descubro numa livraria de livros usados, livros dessa coleção, eu não deixo de adquirir. Eram livros nacionais, livros estrangeiros, excelentemente traduzidos, excelentemente ilustrados. Por exemplo, tinha vários que eram ilustrados pelo Farion. E nessa coleção estavam, entre outros, Alice no País das Maravilhas, estava o Rei Arthur e seus Cavaleiros, estava as histórias do Carlos Magno, estava alguns livros do próprio Érico Veríssimo. Joana d'Arc. Joana d'Arc, uma história que ele escreveu especialmente. Então, essas foram as leituras da minha infância. E depois eu comecei a ler os livros de aventura. E aí, então, eu devorei a coleção da Terra Mariar, que recentemente está sendo até reeditada. Então, ali estava A Ilha do Tesouro, né, os livros de Tarzan, né, que eu até hoje acho assim, um achado ficcional notável. Aliás, uma coisa que eu admiro nesses escritores, que às vezes são pouco valorizados do ponto de vista literário, como é o caso do criador de Tarzan, é essa capacidade de criar personagens, né, de fazer personagens que de repente se tornam assim quase que parte do folclore da nossa época. Tá? Então, esses livros realmente me atraíram, os livros de Jules Verne, todas aquelas histórias de aventuras, de viagens, né? A Volta ao Mundo em 80 Dias, 20 mil léguas submarinas, né? Então, eu acho assim, do ponto de vista literário, eu fui uma criança, um jovem até certo ponto normal. Tá? De repente é que eu dei um salto, né, e comecei a me interessar por coisas, inclusive, da área científica, né? Lá pelas tantas eu ganhei do meu pai a obra completa do Freud, né, e li toda ela, né?
não entendendo metade, naturalmente, mas li, né, como li vários outros livros de autores estrangeiros. E aí, então, surgiu a medicina, né? Já que estávamos falando em Freud, né? Como foi isso aí? Bom, a medicina surgiu naturalmente, vamos dizer assim, já no final da minha adolescência, quando eu entrei na faculdade de medicina. Mas eu acredito que, mais ou menos na época que eu comecei a gostar de escrever, eu comecei a me sentir atraído pela medicina. Só que a motivação aí foi bem diferente. O que me atraiu para a medicina, ou melhor, o que me levou, até o que me empurrou para a medicina, foi a doença. Né? O medo da doença, né? Aquela sensação assim que tem toda criança quando há um caso de doença em casa ou na família, né? De que a morte ronda a casa, né? E como muitos médicos, né? Porque se tem a ideia de que os médicos vão para a medicina movidos por um ideal, por um sacerdócio, né? Muitas vezes os médicos vão movidos pelos seus terrores internos, né? Por essa vontade de ajudar o próximo, que nasce exatamente assim do pavor que inspira o sofrimento e a morte. Então, quando eu me preparei para o vestibular de medicina, passei, cursei a faculdade na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e já no final do curso, né, eu estava sentindo assim de que provavelmente eu me inclinaria pelos aspectos mais sociais da medicina, porque trabalhando nas vilas populares da grande Porto Alegre, eu me senti muito chocado pela miséria, pelas más condições de vida daquelas famílias, gente confinada em barracos, né? E eu que, apesar de ter vindo de um ambiente que não era afluente, que não era rico, não tinha nunca conhecido a miséria, realmente fiquei muito chocado e eu nunca mais pude ser a mesma pessoa no momento que eu tive esse contato, não só com o sofrimento humano, mas com as repercussões ao nível do sofrimento humano, das desigualdades sociais. Eu acho que o Scliar é um bom exemplo daquilo que eu chamo escritor profissional. Quando a gente diz para as pessoas que não escrevem que a condição essencial para se ser escritor é a persistência, elas olham desconfiadas para a gente. Porque sempre se imagina que talento seja o principal. Mas a verdade é que não é. Além do talento, além da vocação, é preciso para ser escritor uma persistência fenomenal. Isto em qualquer país do mundo. No Brasil o problema é decuplicado. Veja o caso do Scliar. Acho que foi em 1961, logo depois da legalidade, que o Scliar me apareceu. Era um rapazinho tímido, ainda não tinha esta barba, estudante de medicina, tinha uma pasta debaixo do braço e disse que precisava falar comigo honestamente. Ele e um grupo de amigos tinham resolvido editar um livro de contos, porque tinha um editor que era amigo do pessoal, o Ler. E que o problema é que eles precisavam de alguns medalhões. E, como havia uma falta enorme de medalhões naquela época, eu só tinha encontrado 2. O Josué Guimarães, que estava escrevendo os primeiros contos, e eu. Pois é, coitado de mim, tinha 32 aninhos, me achando muito jovem, e para eles eu já era um velho senhor. Pois bem, eu, como sempre, tentei fugir, porque naquela época eu estava trabalhando quase 20 horas por dia, tentei tirar o corpo fora, estava fazendo uma peça de teatro, aliás, nem sonhava na Boa Tarde Excelência ia sucesso, naquele tempo só me dava dor de cabeça, não acertava o elenco, e tentei escapar com aquela desculpa, estou muito ocupado, mas então ele disse, olha, quem sabe nós pegamos uns contos já publicados na revista Senhor, e eu achei que a ideia era boa, aí já me pediu mais um conto, etc. e tal. Aí eu comecei a falar nos contos que ele tinha escrito. Mas não consegui fugir do Scliar. Dei um prazo, olha, me aparece aqui dentro de 2 semanas. Durante 3 meses, o Scliar não só me caçou, como caçou todos os outros participantes. Quando o livro finalmente saiu,
Eu me lembro que comentei com um amigo. Eu não sei até onde o Scler vai. Agora eu sei uma coisa, ele quer ir lá. Tudo isso aconteceu há 22 anos atrás. De lá para cá, cada vez que o Scler lança um livro novo, eu me recordo da primeira visita que ele fez. Ele continua sendo um persistente. Ele resolveu ser escritor e levou a sério essa profissão. O Scler escreve regularmente, edita seus livros de tempos em tempos, e de lá até aqui, ele conseguiu manter um crescimento constante como escritor. Ele se dedicou ao seu ofício e hoje é um belo profissional. Eu acho que ele é um exemplo de que a gente precisa suar a camiseta para chegar a alguma coisa e que eu, em vez de ficar nas mesas de café discutindo, nos restaurantes batendo boca, o essencial para um escritor é ir para a máquina de escrever e escrever. E se sacrificar e aceitar o sacrifício. Coisa que o Scler fez alegremente. E para a felicidade de todos nós que gostamos do que ele escreve, se saiu muito bem. Era uma época de muita efervescência no meio estudantil. Eu lembro, por exemplo, que em 1961, quando eu estava no 5º ano da faculdade, nós vivemos o episódio da legalidade. Então, o Rio Grande do Sul realmente passou por uma fase assim, do ponto de vista social, do ponto de vista político, do ponto de vista humano, muito interessante, né? E eu vivia todas essas coisas, e vivia também as minhas experiências, e fui publicando no Jornal da Faculdade, em outros jornais, outras revistas, esses contos que depois, então, por sugestão de amigos, eu reuni na forma desse livro, chamado Histórias de Médico em Formação, que era um livro muito generoso, muito exaltado, muito emocionado, mas não era, do ponto de vista técnico, um livro muito bom. Os exemplares dessa primeira e única edição, que era pequena, se esgotaram, e eu nunca mais deixei reimprimir. Aliás, quando eu descubro um exemplar, eu não deixo de adquiri-lo, porque eu quero que esse livro seja um crime sem testemunhas. Mas é uma coisa que acontece na vida de um escritor e que a mim sempre serve como advertência, em relação à ânsia de publicar, A conclusão que eu tirei é que não faz mal nenhum para literatura alguma, que ela espere um pouco na gaveta até a hora do amadurecimento. Carnaval dos Animais, livro de contos, ele ultrapassou aquilo que se fazia à época no Rio Grande do Sul. Deu uma nova dimensão caricatural, satírica, a esse gênero conto, que então vinha sendo cultivado de maneira a respeitar a tradição gaúchesca, ou a tradição brasileira em geral. Em 1968, Macir Scler publica O Carnaval dos Animais. Uma coisa que sempre me intrigou, Scler, é por que esse período tão grande entre o primeiro livro, a raridade bibliográfica, e Carnaval dos Animais? Bom, eu não sei se pode chamar um longo período, provavelmente porque depois de uma certa fase eu entrei a publicar mais intensamente, Mas eu acho que foi realmente assim de vergonha, depois do História de Médico em Formação, quando eu me dei conta que o livro não era aquilo que eu mesmo pensava. Eu levei muito tempo, pensando sobre as coisas que eu tinha escrito, até um pouco chateado e até pensando em parar de escrever, Quem realmente assim me estimulou, me fez voltar a escrever, foi o Carlos Stein, com quem eu vim a publicar depois um livro chamado Tempo de Espera, que não chegou a ser divulgado,
problemas da gráfica e da editora, né? E com quem nós tínhamos feito em 62 a coletânea Nove do Sul. Mas Carnaval dos Animais realmente assim representou a destilação de um período longo, um período em que eu escrevi muito para as gavetas, né? Os poucos contos do Carnaval dos Animais foram selecionados, uma massa muito grande de trabalhos, né? de diferentes qualidades, provavelmente, né? Mas que esses contos selecionados tinham uma certa homogeneidade, né? Eu diria assim que são quase que fábulas, né? São histórias muito curtas, histórias que em grande parte giram sobre esse tema, essa temática de, digamos assim, da ferocidade, né? E daí o fato de muitas histórias terem o nome de animais, né? E realmente assim, é um tipo de literatura que, claro, já era o que eu fazia e iria fazer, né? Mas certamente assim reflete muito, né? A minha maneira de encarar a literatura, então, que depois mudou um pouco. Inclusive o conto, né? Eu deixei muito tempo de escrever contos, né? Agora estou voltando a escrever, porque acho que é um gênero importante, né? Mas eu considero o livro que realmente iniciou o meu trabalho literário e, pelo que eu ouço das pessoas, de críticos e professores de literatura, ele assim é considerado. O seu estilo, gosto sempre, quando trato de um autor, de considerar o estilo, porque a arte literária é a arte da palavra, é a arte do som. O seu estilo é algo que o coloca de imediato num tom universal. Ele não cede à paixão do regionalismo, ele não cede à paixão vocabular que tisna, que indiferencia muitas vezes a obra de certos autores. Ele se coloca na posição de quem usasse um Volapük ou um Esperanto. Ele se coloca na posição de quem explorasse a língua portuguesa como um veículo do pensamento universal. Muito mais do que o arrebique da forma, a tortura do período, muito mais do que a busca de um imprevisto sintático, ele busca a clareza, a simplicidade. Escreve como um rio ou uma fonte corre, um rio corre. Escreve com aquela simplicidade que nós, muitas vezes, invejamos nos autores paradigmáticos. Simplicidade tão difícil de atingir e que em Moacir Scliar é algo visceral, é algo orgânico, presente em toda a sua ficção. De modo que, traduzido para o inglês, ou traduzido para o Yiddish, ou traduzido para o alemão, eu tenho a impressão que a obra de Scliar não será muito desfigurada. Já imaginaram traduzir, por exemplo, um Simões Lopes Neto para o inglês? Ou um Guimarães Rosa para o alemão? As barreiras linguísticas, no caso, podem prejudicar o brilho de um Guimarães Rosa e de um Simões Lopes Neto. Moacir Scliar não. Ele adota um vocabulário, uma linguagem, uma sintaxe, que são correntias, que são correntios, que são comuns ao homem comum. Fala como o homem comum, sem a preocupação de, através da linguagem, situar o homem num espaço cultural, num espaço sociológico. O seu espaço, de Moacir Scliar, é o espaço das almas em paroxismos. E esse aspecto me parece considerável quando nós lemos, por exemplo, romances, novelas, melhor seria dito talvez, novelas como o Exército de um Homem Só, ou como Os Deuses de Raquel, ou como A Guerra do Bonfim, que é sem dúvida nenhuma uma obra-prima.
A Guerra no Bonfim eram contos, né? Eram vários contos escritos sobre o Bonfim. Eu levei na editora Globo, né? E lá me disseram que conto não tinha leitores para contos, né? Então eu fui aconselhado a transformar esses contos numa novela, né? Isso me deu um trabalho infernal, né? Realmente assim, arranjar uma linha narrativa que incluísse aquelas histórias, né? E além disso, ficou, né, para um observador atento, fica, né, um observador atento nota as costuras, né, desses contos. Tanto é que o professor Guilhermino César, né, que foi dos primeiros a escrever sobre esse livro, disse, não, é um romance mais no estilo dos romances ingleses, que é uma associação de narrativas. A bondade muito grande do professor Guilhermino. Agora, depois que eu fiz, né, transformei contos em novela, eu comecei a gostar da experiência, né? E aí realmente, né, partir para a novela. Eu não me atrevo a chamar o que eu faço de romance, né? Eu penso assim, romance, eu penso assim, Guerra e Paz, né? Eu penso As Vinhas da Ira, eu penso o Quarteto de Alexandria, eu penso Crime e Castigo, enfim, eu penso as grandes obras da literatura universal. É claro que antes disso eu já teria tido a noção, mesmo vaga, do corpo monstruoso. Usando a imaginação. Com poucos meses eu, deitado no caixote, teria em determinado momento levado uma pata à boca, como as crianças costumam fazer com o pezinho. O casco teria me ferido o lábio, desta dor aguda, desta mágoa. Restando então a ideia do conflito entre a dureza e a maciez, entre o bruto e o delicado, entre o equino e o humano. À noite, de certo, vomitei. Logo que cheguei, o meu objetivo era ficar o tempo suficiente para juntar um pé de meia e então me mudar para o Rio. Um apartamento em Copacabana, de frente para o mar. Era o que eu queria. Mas depois de alguns anos já me contentaria com umas férias no Rio. O que também não consegui. Aliás, eu nunca pude passar uma semana na praia. Não deu, colega. Nem para fazer piqueniques aos domingos nos matos aqui perto. Deu para ficar uma tarde na rede, de vez em quando, balançando, olhando as nuvens, escutando passarinhos. É bonito, colega. O colega experimente, enquanto ainda temos passarinhos. Moacir Scler, entre outros méritos, tem o mérito de desvendar um tipo humano novo na literatura brasileira, na literatura que se volta ao homem judeu e à mitologia judaica. E Moacir Scler aprende o conflito, a luta do homem que busca se adaptar a um novo meio social e a novas condições de vida. Moacir Scler conhece profundamente as tradições deste homem e se coloca criticamente diante do homem que ele próprio cria. Os tipos humanos de Moacir Scler são de alta originalidade e, além de
dizerem respeito ao homem que ele enfoca, a ficção de Moacir Scliar tem um caráter mais geral, um caráter simbólico. Ele desenvolveu uma temática até então inédita entre nós, que é a temática do judeu. Moacir, como é que isso entrou no teu trabalho e na tua vida? Isso é realmente uma coisa, até certo ponto, curiosa, né? Porque, embora eu tenha me criado no bairro judaico de Porto Alegre, no Bonfim, a minha família não era religiosa, né? E eu nem sequer fui, digamos, muito familiarizado assim com assuntos judaicos, né? Mas o judaísmo é uma coisa assim que, né, é atávica, né? É algo assim que tem o peso de uma tradição milenar, né? E que marca a pessoa, marca profundamente. Quer dizer, qualquer menino que aos 8 dias de vida sofre uma circuncisão, né, vai depois, naturalmente, assim, ter uma visão diferente da vida e do mundo, né? E eu fui marcado indiretamente pelo judaísmo, né? Em primeiro lugar, assim, por essa coisa, né? Essa fixação, esse apego judaico ao livro, à palavra escrita, né? Não é por nada que na antiguidade os judeus eram o povo do livro, né? Livro aí significando não só a Bíblia, como a palavra escrita, né? Realmente, assim, poucos povos, né, desenvolveram tanto a tradição escrita, né, que outros povos deram obras magníficas em termos de arquitetura, em termos de escultura, em termos de pintura, né. Na tradição judaica não havia nada disso, né? Inclusive, assim, a pintura, por exemplo, era uma coisa vedada, porque não se podia reproduzir a figura humana, né? Para a arquitetura, a não ser o Templo de Salomão, não houve grandes obras. Então, essa tradição da palavra escrita, né, ela existiu desde a antiguidade. A isso se acrescentou um outro elemento, né, que foi o humor, né? Essa forma peculiar de humor judaico, né, que eu conhecia, assim, em primeiro lugar, das pessoas com quem eu convivia, e depois de ler também, né, é um humor, assim, não é um humor de gargalhadas, é um humor de sorriso, até diria um humor de meio sorriso, um humor um pouco amargo, né, que nasce daquela necessidade de opor, né, as perseguições, a tirania, algo que preserve a dignidade da pessoa, né? Então, esse tipo de humor que realmente se incorporou na tradição judaica e que chegou, né, quando eu cheguei a ele, foi de uma forma assim, fascinada, de uma forma cheia de admiração, e que se manifestou desde as primeiras coisas que eu escrevi, né? Moacir escreveu um livro que hoje está desaparecido, Histórias de um Médico em Formação, que são experiências ainda muito precárias sobre o conto. Eu considero Moacir Scliar hoje um dos contistas mais talentosos, não do Rio Grande do Sul apenas, mas do país. Certamente ele estará sempre entre os 10 contistas que devam figurar em qualquer antologia que se faça hoje do conto brasileiro. Moacir Scliar começou realmente sua carreira literária, que o projetou, com o Carnaval dos Animais, que logo após a sua edição recebeu o prêmio da Academia Mineira de Letras. Moacir Scliar, ele continuou praticamente com a mesma temática em Balada do Falso Messias, em A Guerra do Bonfim, em O Exército de um Homem Só, e inclusive na sua última obra ele volta reiteradamente à mesma temática. Ele nos dá uma ideia do que foi a vida do imigrante judeu no Rio Grande do Sul, e especificamente em Porto Alegre, de como se aculturou e de como se transformou num ser brasileiro.
Seu melhor trabalho era a estreia-nação de Rafael Mendes. Rafael Mendes, judeu, um tipo que perpassa pela história do Brasil. E essa pessoa, vamos convir, foi muito feliz, né? Porque justamente disse que o melhor livro é o último, né? O que evidentemente nos dá assim, um certo suspiro de alívio, né? Significa que o escritor está melhorando, né? E coincide com o que eu penso a respeito da Estreia-nação. Eu já te disse isso, né? Que eu acho um livro realmente admirável, né? Ele tem assim uma visão muito interessante, uma visão muito humana, mas com muito humor, né, da nossa história. E ela tem uma história longa, o livro, né, também, né? Como é a história desse livro? Eu comecei a me interessar pelo tema dos cristãos novos há muito tempo, com a constatação, ou pela leitura, de que dentro da história do Brasil havia esses interessantes personagens, vamos dizer assim, não é? Pessoas que levavam uma dupla vida. De um lado, essas pessoas convertidas pela Inquisição passavam por cidadãos normais, mas de outro lado mantinham a tradição judaica em segredo. E também me surpreendeu o número dessas pessoas, no sentido de que eram vários os descendentes de cristãos novos na história do Brasil. Porque Portugal, à época da descoberta, tinha na sua população 25% de judeus convertidos pela Inquisição. Mas o que eu achei mais interessante foi de que a presença desses personagens na história do Brasil serviu como fulcro, vamos dizer assim, para o processo de luta pelo poder econômico, pelo poder político que acompanha a nossa história, né? Então, eu achei que a atitude do cristão novo, porque na linguagem habitual, o cristão novo é aquele que é fanático pela sua religião, mas eu concebi o cristão novo não como um fanático, mas sim como um perplexo, né? Uma pessoa que não entende bem o que está acontecendo, né? E eu acho que no período recente da nossa história, essa é, vamos dizer assim, a atitude dos brasileiros. Nós somos hoje, em grande parte, um povo de perplexos, né? Com o que está acontecendo, né? Com o que poderá vir a acontecer. Então, essa sucessão de histórias de cristãos novos que constitui, então, a Estreia-nação de Rafael Mendes, ela desemboca, né, num personagem atual, no gerente de uma financeira que está à beira de uma falência, em grande parte fraudulenta, né? Quando eu escrevi o livro, essas falências não eram habituais, elas se tornaram depois, né? Não estou querendo dizer que eu sou profeta, mas realmente assim, pareceu até coincidência. E também assim, o fato, né, de que esses personagens, né, os sucessivos cristãos novos que aparecem, né, eles estão divididos, de um lado, entre a possibilidade de mudar o país, né, de alterar as condições do país, e de outro lado, com a possibilidade de tirar proveito da situação, né. Eu acho que essa ambivalência não é rara no Brasil, né. É claro que o livro é fantasioso, né? O livro descreve Cristóvão Colombo como um cristão novo, né? Há gente que pensa assim, há historiadores que pensam assim, mas de nenhuma forma foi confirmado. O livro fala de Bartolomeu de Gusmão também como um cristão novo, também há historiadores que falam nisso, mas, de novo, não está confirmado. Quer dizer, o livro é apenas em parte histórico, ele foi completado, evidentemente, com um trabalho de imaginação. Depois que eu li O Centauro no Jardim, do Moacir Scliar,
eu fico pensando em certas injustiças. Porque foi um livro que eu li fascinado. Foi um livro que eu comecei a ler e eu não consegui parar de ler. Eu atravessei uma noite e terminei o livro. E eu penso muito nesse tipo de escritor que consegue escrever muito bem, porque o Scliar tem um estilo, e escreve muito bem, porque ele te prende. E ele consegue contar uma história. Ele tem aquilo que se chama o gancho da história. Aquilo que te leva a não abandonar o livro. Eu acho que isso é muito importante em literatura. E é uma coisa que às vezes alguns escritores brasileiros se esquecem, que é chamado plot, que é o enredo, que é o argumento. É aquilo que te faz ir até o final, porque a solução está no fim. É o velho romanção, é o velho filme, é o velho seriado. O que vai acontecer no próximo capítulo? É essa sensação que eu tive lendo O Centauro no Jardim, do Moacir Scliar. Um livro fantástico. Seria um best-seller no mundo inteiro. E aliás, eu espero que seja, porque ele acaba de ser publicado na Alemanha, de onde eu vim. Como é que foi essa história do centauro na tua vida? Ele surgiu realmente como um centauro nos Pampas. Na verdade, ele surgiu como uma homenagem ao Grande Prêmio Bento Gonçalves, porque na primeira versão do Centauro no Jardim era uma crônica, né, escrita na Zero Hora. Então, era uma crônica, o assunto naquela semana era o Grande Prêmio, né? Que eu escrevia a história de um centauro que ganha o Grande Prêmio Bento Gonçalves e cria o dilema de saber se ele podia receber o prêmio ou não, né? Porque pela metade cavalo dele ele podia, mas a metade humana não podia ser considerado o jockey, né? E essa história, que nasceu, portanto, uma brincadeira, né? Na verdade ficou, como às vezes acontece com escritores, ficou dentro da minha cabeça, eu não podia me livrar dessa imagem do centauro. Então eu escrevi um conto, né? Depois escrevi uma pequena novela e depois essa novela foi crescendo e crescendo e crescendo e no fim as dimensões já me assustavam, né? Mas é que realmente assim o tema é fértil. O tema é fértil pela riqueza do símbolo, né, do centauro, né? Pela riqueza dessa figura mitológica que conjuga de um lado o aspecto racional da sua metade humana e de outro lado o aspecto instintivo da sua metade animal, né? Então, isso, vamos dizer assim, é um símbolo do Brasil dividido entre o campo e a cidade, é um símbolo do Rio Grande do Sul, né? Dividido entre as suas raízes históricas e o progresso, né? O pseudo-progresso, e é também um símbolo do personagem judeu, né? Dividido entre a sua tradição judaica, né? E a sua condição de brasileiro, né? Então, era tão rico o personagem centauro, vamos dizer assim, ó, a imagem do centauro, que o livro cresceu naturalmente, né? Foi um livro que eu escrevi assim, na verdade, arrastado, né? Arrastado pelo galope do centauro, né? Eu varava noites, às vezes, sem poder dormir, né? Escrevendo o livro, assim, realmente fascinado pela história, que foi uma coisa que poucas vezes tinha me acontecido antes e poucas vezes me aconteceu depois. Escreve à noite, então? À noite, né? Quando, né? Depois dos meus afazeres na Secretaria da Saúde, depois de jogar futebol com meu filho Beto, né? Então eu consigo sentar e escrever, né? Também escrevo, às vezes, no horário de almoço, ou às vezes de manhã bem cedo, nos fins de semana, em viagens, né? Nas férias, quer dizer, eu escrevo quando posso. Eu já me resignei ao fato de que, né, jamais teria assim um tempo específico para escrever, pelo menos na fase atual da minha vida, então eu escrevo quando posso, né? E também já descobri que são as pessoas ocupadas, né, que conseguem fazer as coisas, né? Porque realmente, apesar de todas as minhas múltiplas ocupações, eu não posso dizer que eu deixei de escrever por falta de tempo ou deixei de fazer qualquer outra coisa por falta de tempo. E o que você está escrevendo agora? Bom, atualmente eu estou trabalhando em várias coisas, né? Como é do meu hábito. Eu realmente voltei ao conto, né? Não sei por que eu voltei ao conto, mas eu acho que deve ser assim, alguma coisa que, né, ocorreu não só a mim, como a muitas outras pessoas. Porque na Bienal de Nestlé deste ano, né,
o prêmio de romance não foi atribuído, mas três contistas gaúchos ganharam os primeiros prêmios com contos assim excelentes, né? O que mostra, pode ser um indicador de que o gênero está de novo em ascensão no nosso país. E o que está se notando em outros países, aliás, há poucos dias eu li um artigo de um crítico norte-americano, né, sobre o surgimento, o ressurgimento do conto, que era um gênero até certo ponto marginalizado, até o ponto que o crítico Wilson Martins uma vez disse que o conto no Brasil era o equivalente do soneto, né? Embora se tenha feito muitos bons sonetos, né, havia algo assim de, vamos dizer, de depreciativo, né, nessa consideração. Ele tem uma espécie de universalismo do pensamento que se liga de forma, às vezes, latejante, às vezes patética, que se liga aos pequenos problemas diários de uma comunidade, vamos chamar marginal, como são todas as comunidades pequenas em face do grande todo brasileiro. Eu trabalho da forma mais maluca possível, né? Na vida real, eu sou um indivíduo até certo ponto organizado, né? Uma coisa que eu devo assim ao trabalho persistente da minha mulher Judite, que, né, ao longo da vida conjugal, né, conseguiu me transformar num homem mais ou menos organizado. Mas quando chega a hora da ficção, aí realmente assim reina a esculhambação, né? Quer dizer, eu quando começo, eu tenho uma vaga ideia do que eu quero fazer, né? E partindo assim de uma coisa, de uma cena, de uma frase, de uma notícia de jornal, de um trecho de livro, de uma pessoa que eu lembro, e aí então eu começo a anotar coisas, né? E anoto nos pedaços de papel os mais variados possíveis. Por exemplo, um guardanapo de restaurante, né? Ou a capa de trás de um livro, ou uma nota de livraria ou de qualquer outra coisa, né? E vou guardando esses pedacinhos de papel, né? E até que fica uma pilha bastante grande. Aí eu vou reler isso para ver o que eu escrevi, né? Então eu tenho a noção assim da narrativa, né? E aí eu começo a escrever a narrativa à mão. Eu sempre escrevo à mão, né? Eu tenho um grande respeito pelas máquinas, né? Eu acho que máquina é uma coisa assim impressionante, né? Uma coisa até certo ponto assustadora, né? De modo que eu só sento na frente da máquina depois que eu trabalhei bastante à mão, né? E eu faço e refaço muitas vezes o que eu escrevi, né? Eu me considero assim, não um perfeccionista, né? Mas eu tenho um respeito grande pela palavra, né? E eu acho que cada palavra deve estar no seu lugar certo. Então a procura da palavra certa, da frase certa, né, do ritmo certo, me toma bastante tempo e é uma tarefa, às vezes, exasperante. Como tu sabes, né, nós, escritores, aparentemente somos pessoas que dominamos com facilidade a palavra, mas isso é uma coisa só aparente, né? Na realidade, às vezes, nós temos uma dificuldade bastante grande, né? E, então, aí... Por fim, eu datilografo, né? Mas isso não significa que eu tenha parado de trabalhar o texto, porque mesmo depois do texto datilografado, eu ainda trabalho ele umas 2 ou 3 vezes, né? Até que, quando ele vai para a editora, né? Em geral, eu entrego por cansaço, né? Porque cheguei àquele ponto assim que... né, que eu estou refratário a qualquer modificação, em que eu não posso mais ver aquela papelada na minha frente, então mando para a editora, né? E, às vezes acontece, inclusive, né, que até erros passam, né? E é preciso então que uma revisão dê um jeito de tirar os personagens que eu distraidamente mudei de nome, né? Ou situações que são inverossímeis demais mesmo para um autor fantástico, né? E isso aí é que se completa, então, enfim, o trabalho literário. Quer me assustar esse homem? Vem, sorridente, trazendo uma galinha, roubada, é claro,
Vem dizendo que vamos jantar bem. Chega bem perto, sempre sorrindo. De repente se transfigura. Uma careta, arreganha os dentes e num gesto brusco torce o pescoço da ave. Um ruflar de asas, um estertor desesperado. E a galinha está morta, jogada no chão de terra batida. Algumas pequenas plumas a beijam no ar e caem lentamente. Me olha o homem, pensando que a morte me espanta. Engana-se. Sempre pensei na morte, não é de agora. Tenho 32 anos, sou médico. Mas penso na morte desde criança.